Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas colocações que eu julguei importantes que foram colocadas no canal por decorrência dos vídeos que nós publicamos. Eu chamo este dia de Dia das Perguntas e Respostas. Hoje é dia 14 de julho de 2024, um domingo, portanto, e agora são aproximadamente 10 horas e 15 minutos da manhã. E vamos ver o que foi colocado durante a semana que a gente pode conversar de modo a trocar uma ideia e nessas trocas que a gente possa todos em conjunto crescer. Eu não sou fixo nas coisas que eu afirmo aqui, eu gosto muito da contestação justamente para que eu possa rever muitas vezes os meus conceitos e não me perder naquilo que eu acredito e buscando outras fontes para que eu possa ir ajustando cada vez mais a minha percepção em relação ao mercado, e claro que isso aí ajuda muito na hora que eu tomo as minhas decisões. Eu vou começar aqui com essa questão colocada pela Jéssica. Acredito que o PL, que o 72424, que nós comentamos no último vídeo, se eu não estou enganado, que nós falamos. Eu trouxe a questão desse PL. É um PL que ele cria o chamado imposto de renda variável. E, bom, ele faz uma série de considerações, o vídeo está aqui, eu vou deixar ele no final para que você possa olhar lá como eu abordei ele e quais as minhas considerações no final desse vídeo. Então, na visão aqui da Jéssica, está todo mundo ferrado. Teremos que pagar a alavancagem feita pela corretora. Imagine 10 contratos comprados e você fecha 5. Depois mais 3 e o resto, quanto você acha que você vai pagar? Se cada contrato custa 25 mil, a alavancagem, imagine 10 contratos, 250 mil, R$187 por contrato. Então a Jéssica vai fazendo todo um cálculo, né? E ainda ela considera aqui, ó, além disso, né, tem as comissões das corretoras, e aqui ainda fala dos 20% e da DARF, e tudo isso, né, vai ser colocado dentro do pagamento se você ainda conseguir ter lucro na operação. Bom, aí aqui eu vou fazer uma consideração muito rápida, né? Eu sugiro assim que o vídeo, esse que eu vou deixar no final, ele seja visto, porque o que tem de proposição ali em cima? Retirar toda essa burocracia. Então não vai ter mais essas DARFs aqui que foram mencionadas. Então isso aí tudo cai fora, porque dentro do PL existem 2 artigos da lei que tributa as operações de day trade, que cobra esses 20%, e as operações de swing trade, que cobram os 15%. Então isso aí tudo sai, isso aí é eliminado, esse percentual. Então você não... E é retirado também os prazos, vai junto, né? Porque suprime o artigo 2º e o parágrafo 1º do artigo 3º, consequentemente sai toda essa linha burocrática. Isso aqui deixa de existir. Com isso, passam a existir algumas despesas, vamos dizer assim, e o que ele chama de imposto sobre renda variável, o IR variável. O que seriam as despesas? Você vai ter que pagar a custódia, os emolumentos, isso já existe para todos, seja na compra, seja na venda, e, eventualmente, dependendo da sua corretora, você vai pagar uma corretagem. Além disso, a questão aqui é a seguinte: independente se você teve lucro ou prejuízo lá na venda, mas com certeza na compra você vai pagar 0,075. O que isso significa? Na verdade, 0,0075%. O que isso significa? Que cada 1.000 que você, por exemplo, fizer uma compra, você vai pagar 75 centavos. Cada R$1.000 você paga 75 centavos. Então, além dos emolumentos, além da custódia, eventualmente, se você tiver taxa de corretagem, ainda paga esses 75 centavos para cada R$1.000 que você fizer a compra. Quando você fizer a venda, essa é a questão que eu abordo dentro desse vídeo, você também paga, né,
os emolumentos, você vai pagar, eventualmente, se for o caso, a corretagem e mais esse 0,0075% da operação, independente da venda se você teve lucro ou prejuízo. Então, é isso que vai acontecer. Então, me pareceu assim que tudo isso aqui ficou muito simplificado. No geral, o corpo todo do projeto me parece bom, na minha visão. Também não vi ninguém questionando sobre ele. Qual é a questão aqui que eu levantei? É porque, como é imposto de renda, você precisa ter uma renda. Se não é uma renda que você teve, é uma taxa qualquer que foi cobrada, certo? Então, ou se elimina o imposto de renda e isso coloca uma taxa, ou se você quiser colocar imposto de renda, você tem que considerar que houve renda. Como é que você pode estabelecer um imposto de renda quando você teve prejuízo? E isso que eu considero que abre... Tive que fazer uma pequena interrupção aqui, porque fui chamado para atender uma questão ali menor. Mas, voltando aqui, o que eu considero nessa hipótese, ou pelo menos que eu considero como uma hipótese que pode ser negativa, é a abertura de um precedente para que, mesmo nos prejuízos, se estabeleça uma taxação. É a única coisa que eu considero. O restante me pareceu que o projeto ele é interessante. Aqui nós temos a questão levantada pelo Ademir Jacó. Ele diz o seguinte: tenho visto algumas pessoas falando que, caso o governo atual reduza a taxa de juros na canetada, o Brasil poderia se colocar em uma situação semelhante à da Turquia, trazendo essa hipótese para o cenário dos investimentos. Como os investidores turcos estão se saindo com suas aplicações em bolsas de valores atualmente. Eu não sei dizer, tá? Como é que os turcos estão fazendo lá, o que está acontecendo. O que eu sei é que o presidente turco, o Erdogan, ele baixou a taxa de juros na canetada e estourou a inflação. Mas isso já era esperado quando se faz desta forma. Porque o que acontece? Você facilita o crédito, as pessoas vão buscar esse crédito. Quando se toma o crédito, o que se faz é que lá no final das contas, no balanço é neutralizado, porque você tem a saída vira um passivo e o que tem a receber vira um ativo, então você olha para baixo, lá está zerado. No entanto, isso aí gera moeda nova. Inflação, em todo e qualquer lugar do mundo, é um fenômeno monetário, ou seja, você tem uma moeda colocada a mais. Tem vídeos aqui no canal que a gente fala sobre inflação, se você procurar aí, você vai ver as considerações que nós fazemos. E seguindo aqui, baixar os juros na canetada poderia trazer uma projeção de cenário favorável ou não, pensando nos investimentos em bolsa de valores, como poderíamos estrategicamente nos posicionar nessa condição. No caso, dos juros serem baixados na canetada. Não digo que aconteceu na canetada, mas de certa forma houve algo que mais ou menos foi parecido com isso no início do governo passado. Os juros da nossa economia eles chegaram a ir a 2%. O que aconteceu? O pessoal fugiu da renda fixa e entrou na renda variável. Nós saímos de 800 mil CPFs na Bolsa de Valores e chegamos no final de 2022 a mais de 5 milhões de CPFs na Bolsa de Valores. Então, esse eventualmente é um fenômeno. Mas não me parece muito razoável que isso volte a acontecer. Não me parece nem razoável que haja uma baixa de juros na canetada. Para mim é só floreio de governo. Sabe que se fizer isso aí, estoura os nossos limiares de inflação. E, consequentemente, tem várias questões aqui por trás. A primeira delas é que o governo, quando ele arrecada, e é um governo que tem uma previsão de fechar com déficit primário no final do exercício de 2024. Quase todo mundo já está concordando com isso. Independente do arcabouço fiscal, que todo mundo já considera que ele ficou meio de lado, ali, ninguém está confiando muito nele. Então,
o governo precisa arrecadar. Ele já taxou que ele pode. Um governo arrecada de 3 formas. A primeira delas são os impostos, que o governo já está no limite. A segunda forma é por conta de venda de títulos da nossa dívida, que só pode ser vendido se for atrativo os juros. Então os juros precisam estar dentro de um patamar que compense. Só para você ter uma ideia, a taxa de juros americana hoje está entre 5, 5,5 e talvez baixe agora em setembro. Alguns estão salientando isso, mas fica só aquela conversa. Muitos acreditam que vai continuar nisso. Para que os juros real da nossa economia, juros real é a diferença entre a Selic e a inflação, seja atrativo dentro desses títulos da dívida, e tem que ser superior à taxa de juros americana. Senão, por que alguém compraria o nosso título se lá tem oferecendo por uma taxa de juros melhor? Então, se você baixa e sobe a inflação, você reduz essa margem e, consequentemente, o governo deixa de arrecadar por conta de venda de títulos da dívida, que é onde ele está estourando. E a outra forma, aí sim, pode ser, é o governo simplesmente ignora e toca a inflação. Se tocar a inflação, na outra banda é muito ruim para o governo, porque você leva ao empobrecimento. Ou seja, a inflação é uma forma de arrecadação também. Tá? Alguns dizem que é um imposto embutido. Na realidade, eu considero que a inflação é isso, é encher o mercado de moedas, por isso que é um fenômeno monetário. É quando o próprio governo desvaloriza a sua moeda. E como ele é o primeiro que sabe que a moeda está desvalorizada, ele é o primeiro a fazer os seus gastos, seja pagando funcionários ou outros gastos aí que são os de governo, que são altíssimos. A consequência disso é que você estoura a inflação e a perda do poder de compra. Qualquer oscilação nisso, dentro do que a gente tem visto, que as pessoas já estão reclamando do preço das coisas, mesmo que o governo tente dar uma tapeada aqui, outra ali, com todo o seu exército de mídia digital, a verdade é que se estoura muito disso, se tem complicação, principalmente você começa a ter as pessoas na rua questionando. Então, não me parece que esse seja o cenário. Além disso, a substituição do presidente do Banco Central não é de fato um nome do governo, ele é uma indicação do atual presidente do Banco Central, feito para o ministro da Fazenda e levou para o sujeito que foi colocado na frente da presidência. Então ele também, ao que tudo indica, é um sujeito de sistema, esse que provavelmente assuma o Banco Central a partir de agosto, para que, na forma como vai ser conduzido, não é diferente do que nós estamos vendo hoje. Aparentemente, tudo está indicando isso, por ter sido própria indicação. E se for indicação do atual presidente do Banco Central, tudo indica que ele é também um sujeito de sistema, de establishment. Então não tem por que fazer modificações. A gente viu, acho que saiu sexta ou sábado, agora, né, nos dias ou 12 ou 13, uma funcionária do Banco Central ligando para a presidente do Partido dos Trabalhadores, pedindo para que, assim que haja a substituição do presidente, que faça uma limpa no Banco Central. Ora, por óbvio, não vou trazer esse tipo de informação aqui, a gente está conversando num outro patamar. Se houver esse tipo de interferência dentro do contexto do Banco Central, também é um aspecto muito ruim, porque daí, claro, né, a máquina toda fica meio que travada, né, nesses conceitos. Mas o desenho todo não dá indicativos de que haja uma baixa de juros na canetada. Não tem indicativos para isso. Se acontecer, bom, é um risco muito grande que o governo tem pela frente para correr, mas não me parece que seja o mais provável. De qualquer forma, agora indo para a pergunta, né, do ponto de vista de se posicionar, mas digamos que isso aconteça. A minha visão é que vai ter de volta, né, uma ida para a renda variável, porque deixa de ser interessante a renda fixa. Não é que vai em massa, mas vai indo lenta e gradativamente. E nesse contexto, eu acredito que o método que nós utilizamos do canal, ele acaba sendo, de certa forma, beneficiado. Nós compramos ações para manter essas ações e ganhar em termos de dividendos. Então imagina que num processo inflacionário, o que isso impacta nas elétricas, ou nos juros bancários já cobrados lá no passado, entendeu? Porque o que acontece? Os créditos que foram concedidos, eles estão a juros
passados. Se você tem uma redução de juros, você está trazendo juros altos lá para juros baixos lá do passado para juros presentes. Consequentemente, tem uma tendência de melhoria no resultado, em que pese, eventualmente, possa acontecer um estouro na inadimplência, que é o outro lado. Mas o impacto para o método do canal, ele acaba sendo muito pequeno, muitas vezes até nulo. Pelo menos é da forma como eu vou me posicionar. E nós temos uma questão levantada pelo Raul Noronha, né, qual sua percepção sobre as ideias do economista José Cobori. Bom, na realidade eu não conheço, então eu tive que pesquisar. Eu sei que ele é autor desse livro aqui, Análise Fundamentalista, e tem uma questão no subtítulo aqui que particularmente a mim não agrada. É como obter performance superior e consistente no mercado de ações. Eu vou voltar nisso aqui. Então, eu de qualquer forma fui atrás aqui para pegar sobre a obra, fazer uma ideia aqui de resumo, né? Então veja que aqui do lado é apresentada uma avaliação geral da obra. E do ponto de vista de aplicabilidade, foi nota 9, da inspiração, nota 7, da inovação, nota 7, impacto no resultado, nota 9, e estrutura do livro aqui, nota 9. No geral, esse livro é considerado um livro nota 8, o que é uma bela de uma nota. Se nós olharmos aqui as principais ideias do livro, entender o ambiente econômico para investir de forma segura. Tá bem, legal. O tripé macroeconômico pode influenciar nos negócios, ganho ou perda de capital é a variação do preço do ativo no período avaliado. Ok, porque daí você olha lá o seu patrimônio, né? Ele vai oscilando porque você está em renda variável. Às vezes o preço da ação desce, às vezes ele sobe e você fica focado. Eu raramente olho para o patrimônio. Já vi o patrimônio cair, eu já vi ele subir 30%, cair 30%, mas eu não olho muito para isso. Eu quero saber se as minhas ações estão estáveis no contexto de empresas que estão sadias, saudáveis. O risco é a probabilidade de não atingir o resultado. Então ele vai provavelmente aqui mostrar qual é a relação de risco e como você dimensiona isso. Eu não sei, tá? Só estou cogitando, não li o livro. O valor de uma empresa está na capacidade de gerar lucro. Eu tenho alguma contestação com isso, mas ele logo em seguida, aqui embaixo, ele faz meio que uma consideração, né? O fluxo de caixa deve criar valor. Eu entendo que o valor de uma empresa está mais na capacidade de gerar caixa, que vai refletir, evidentemente, no lucro. Então eu não faria esse salto. Quer ver uma coisa aqui que é interessante? Copel. Copel provavelmente vai chegar ao final de 2024 gerando caixa, porque ela vendeu a sua usina elétrica a gás, a UEGA, ela vendeu para a Âmbar, que pertence ao grupo IF, né, que também é dono da JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, mas também vendeu a sua participação na Compagás. Isso aí vai gerar caixa aqui com certeza, mas não vai mudar, na verdade vai até reduzir o capital social da companhia. Mas se você compra só pelos proventos e você não leu ali que na verdade tem uma redução dos ativos, você pode estar se decepcionando a partir do 4º ano depois dessa venda, porque é onde tem partes aí que serão parceladas nesses pagamentos e consequentemente você pensa assim, 3 anos pagando bons dividendos, né? Mas é por conta de venda de ativos. Então, por isso que eu gosto mais de olhar para o fluxo de caixa. Mas é só uma questão de como cada um faz a sua interpretação. Análise de resultados das finanças empresariais para fundamentar a decisão, que é mais ou menos o que nós fazemos aqui no canal. Rentabilidade é sustentada pela vantagem competitiva no longo prazo. É verdade, por isso que a gente olha para o projeto, né? Eu não falo nesses termos, que eu acho mais técnicos, mas a gente fala do ponto de vista de olhar o projeto, que é o que vai dar essa vantagem competitiva lá no longo prazo. Porque nós estamos comprando ações hoje, não é só para ganhar hoje. Que é uma empresa que a gente está olhando para isso, com vantagem competitiva no longo prazo, o IRB, que não está pagando proventos, porque nós estamos vendo a reestruturação que está acontecendo com a empresa.
As forças do mercado influenciam nos ganhos. Eu concordo também, acho que... Mas é interessante olhar para essas forças do mercado, até para que se tenha um entendimento, porque é a partir daqui que a gente faz uma construção de cenário. E ajuste do coeficiente de volatilidade para a realidade. Eu não olho muito para a volatilidade, mas ele deve ter um cálculo que ele utiliza para calcular a volatilidade. Eu não me preocupo muito com o quanto oscila. Eu sei que se oscilar bastante para baixo, como por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar do Santander, bom, eu estou pronto ali para fazer a minha compra. E aí, voltando aqui, como obter uma performance superior e consistente no mercado. Eu não gosto muito desses títulos, tá? Mas eu acho que também às vezes eles entram, no caso aqui o subtítulo, mas é para estimular a venda do livro do que propriamente com relação ao conteúdo. Mas qualquer coisa que saia muito dessa linha de promessas e de vantagens muito exorbitantes, eu prefiro ficar um pouco longe. Agora, pelo resumo que eu vi, parece uma boa obra e está mais ou menos em linha com o que a gente trata aqui no canal. Aqui é só uma consideração que eu achei interessante, o MCS-TDA, CSI-TDA, eu acho. Se, no caso a ISA-CETEP, TRPL4, né, ela cai para 23,50, de cada R$10 ele vai botar 2, vai botar 20%. Se descer 23, então de cada 10 ele bota R$3 ou 30%. Então está fazendo uma consideração aqui, né, que dentro daquela oscilação que nós falamos agora há pouco, naquela variação, tem uma chance, porque nesse vídeo que eu coloco aqui, eu faço essa consideração, e tudo isso aqui está acontecendo porque a Eletrobras está vendendo parte da sua participação na ISA. Então o mercado se assanha, também larga vendendo junto, joga o preço lá para baixo e faz essa oscilação. Dentro dessa oscilação, mais ou menos ali como a gente viu no livro, que a gente verificou agora, que é a volatilidade, né? Então, essa volatilidade, os efeitos que levam a ela, às vezes são de mercado, às vezes são essas informações, tem uma contextualização, mas o fato é que, não que eu vá aplicar a mesma linha dessa redução progressiva, mas se chegar a se distanciar para baixo, né, se distanciar negativamente em relação ao nosso preço teto, que a gente calcula aqui no canal, evidentemente que quanto mais vai descendo, mais nós vamos comprando, não exatamente nessas proporções, mas eu acho que é uma forma interessante assim, de se abordar, caso ela dê essa oscilada de forma negativa. E aqui o Bolsa Gorda, ele tem 600 ações da SAMB, ele está projetando aqui um dividendo entre 80 e 85 centavos, ele está estudando o banco novamente. Ele tinha parado pelo jeito que eu entendi. Ele elevou o preço teto dele, que estava em 12,50 para R$12,65. Ele projeta aqui um dividendo de 6,4%. Eu já tinha mencionado antes, eu acho um preço teto muito apertado. Veja aqui, 12,65, hoje a ação cotada a 13,48. Por que está cotada aqui 13,48? Na verdade, teve uma recomendação tanto da BB Investimentos quanto do Itaú BBA para Santander. Então eles sabem alguma coisa que a gente não sabe. Esse é o fato, né? A minha leitura, eu não estou afirmando isso. A leitura que eu tenho é que eles sabem algo que nós ainda não sabemos. Mas, olhando a reestruturação que o banco vem fazendo, a troca dos seus clientes, me parece que é o que tem justificado que tenha num dia... Peraí, vamos mudar aqui só para você ver do que é que eu estou falando. Essa ação estava cotada aqui, ó, no dia 9/7 a 12,60. E depois, no dia 11, 2 dias depois, estava a 13,58, subiu R$1. É óbvio que tem uma informação aí que a gente desconhece, que é aquela volatilidade que estava sendo falada. Por isso que eu disse, nós vamos ir lá para o Santander. Só que a 13,48, veja que o dividendo aqui fica em 5,96%, considerando os últimos 12 meses que pagou 76 centavos. Então, aqui no canal nós estamos com uma projeção de 97 centavos. Provavelmente com o resultado que vai sair agora, eu só não estou modificando, porque eu preciso olhar para o resultado do terceiro trimestre, provavelmente a gente vai reduzir também, vai ficar naqueles 85 centavos.
Se nós ficarmos nesses 80, 85 centavos e dividirmos os 80 centavos aqui, aqui é 6%, tá? Veja que o nosso preço teto vai ficar em R$ 13,33. Veja que daqui para chegar no preço teto do Bolsa Gorda, que é de 12,60, já começa a ficar muito longe. Então fica muito difícil fazer uma compra. E esperar que, dentro do cenário que se apresenta, com todas as mudanças que a gente está vendo, que a ação ela possa regredir a esse patamar para só depois se fazer a compra, é bem complicado. Ou seja, você pode ficar muito tempo sem comprar Santander. Pelo menos é a visão que a gente tem em relação à ideia proposta pelo Bolsa Gorda. Não significa que a ideia está errada. Não é isso. Só que a margem fica muito mais apertada e depois a chance de fazer novas compras ela fica mais restrita. E daí só você vai fazer compras aí quando de novo voltar para esses patamares. E pelo que eu entendi, ele nem chegou a comprar mesmo quando o preço da ação tinha descido lá para os 12,60, até acho que chegou a bater 12,50. Nós compramos mais Santander, e se reduzir abaixo dos 13 ali principalmente, voltamos a fazer novas compras. Parece que tem alguma informação no mercado, nós vamos ver agora com a apresentação do resultado, que talvez fique um pouco difícil voltar pelo menos para os 12,50. O mercado que está sinalizando isso com alguma informação que nós ainda não temos. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço